A gente costuma pensar em engenharia como algo concreto, né? Pontes, prédios, carros. Está na xícara de café, no avião que cruzou o oceano. Mas e se a engenharia mais poderosa de todas não fosse feita de aço, mas sim de uma forma de pensar? E se fosse a capacidade de pegar o que parece impossível, desmontar em partes e transformar em realidade? É exatamente isso. Essa ideia resume tudo. Porque a engenharia, no fundo, não é só sobre construir circuitos ou edifícios. É sobre construir ideias. É aquela mentalidade que olha para o que ainda não existe e se pergunta: tá, mas como a gente chega lá? É a verdadeira arquitetura do pensamento. E vamos dar um nome para esse conceito: o quarto eixo. Pensa assim, a gente conhece os três eixos do espaço físico, x, y e z, certo? O quarto eixo é essa dimensão mental, é a habilidade de juntar física, química, computação, mecânica, não como coisas separadas, sabe? Mas como ferramentas numa única caixa, prontas para resolver os problemas mais cabeludos que existem. E não existe desafio maior, nem um campo de provas mais complexo para essa engenharia mental do que a medicina. É exatamente aqui que a teoria encontra sua aplicação mais profunda e, literalmente, vital. Então, vamos lá, para o nosso primeiro grande desafio. Como é que se consegue enxergar dentro do corpo humano talvez o sistema mais complexo que a gente conheça, sem fazer um único corte? Isso, na sua essência, não é só um problema médico, é um problema de engenharia pura. A grande sacada foi usar princípios da física nuclear e um poder de computação absurdo para criar mapas super detalhados do nosso interior. Por isso que tecnologias como ressonância magnética e tomografia não são só medicina, de jeito nenhum. Elas são a física na sua forma mais aplicada à vida. E para ter uma noção da escala dessa engenharia, basta olhar para este número: 7 Tesla. Essa é a força do campo magnético de uma máquina de ressonância de ponta. Para colocar em perspectiva, isso é milhares de vezes mais forte que o campo magnético do planeta Terra inteiro. É uma força colossal para conseguir enxergar os detalhes mais delicados do cérebro humano. E isso ilustra perfeitamente o quarto eixo em ação. Não é uma área só. É a junção de ímãs resfriados a temperaturas pertinho do zero absoluto, eletrônica de altíssima precisão e uma matemática avançadíssima, tudo isso trabalhando em total harmonia só para criar uma única imagem. Mas a engenharia não se contenta só em observar, né? O passo seguinte é ainda mais ambicioso. E se fosse possível não apenas ver o corpo, mas também recriar partes que foram perdidas? O salto tecnológico aqui é uma coisa impressionante. A gente deixa para trás a ideia de um substituto passivo, como um gancho, e chega em mãos biônicas que conseguem interpretar os sinais elétricos que vêm dos músculos da própria pessoa, traduzindo a intenção em movimento de verdade. E, de novo, a gente vê a integração. A ciência dos materiais nos dá o titânio que se funde ao osso. A impressão 3D cria estruturas personalizadas. A eletrônica faz a leitura dos sinais do corpo e a mecânica executa esses sinais. Cada peça vem de uma especialidade, mas juntas, elas restauram uma função humana. Agora, vamos mudar a escala. Vamos sair do visível e dar um zoom lá para o nível molecular. Porque a engenharia também está acontecendo, e muito, dentro da nossa corrente sanguínea. O ponto crucial aqui é que o trabalho do engenheiro químico não acaba na descoberta de uma molécula. O verdadeiro desafio é controlar como essa molécula viaja pelo corpo e depois, claro, como produzir bilhões de doses que sejam absolutamente idênticas e puras. Pensa só no que acontece quando um comprimido desses é ingerido. Não é só uma pílula, é quase um nanorobô químico com uma missão. Cada camada projetada para se desintegrar em condições super específicas de pH. Isso garante que o remédio seja liberado não só no lugar certo, mas também na hora certa. É um sistema de entrega totalmente programado. E o nosso último exemplo é talvez o mais direto de todos. O que acontece quando um órgão vital falha e a engenharia precisa, literalmente, assumir o lugar dele? O desafio aqui é recriar uma das funções mais complexas do corpo, a filtração do sangue. Uma máquina de hemodiálise é, na sua essência, um rim de engenheiro, construído do zero a partir de princípios da física. É um verdadeiro balé mecânico e químico. O sangue sai do corpo, passa por uma espécie de peneira molecular que separa as toxinas e então retorna limpo. Cada detalhe, da pressão dos fluidos ao tamanho microscópico dos poros na membrana, é calculado com uma precisão absurda para manter a pessoa viva. Tudo isso que a gente viu
nos leva a um ponto final. Porque além dos materiais, dos algoritmos e de todos os processos, existe um elemento humano que é fundamental em tudo isso. Tem uma frase que resume a essência disso. A precisão do nosso cálculo é o que garante que o coração continue batendo. Porque aqui a engenharia deixa de ser uma coisa abstrata. Cada equação, cada linha de código, cada escolha de material tem uma consequência direta e imediata na vida de uma pessoa. É uma responsabilidade gigantesca. E é assim que a gente fecha o círculo. O quarto eixo, aquela engenharia mental de que falamos lá no início, não é só sobre resolver problemas. É sobre a aplicação da lógica e da criatividade das formas mais humanas possíveis. É, no fim, transformar cálculo em cuidado. E fica a reflexão final. Se essa forma de pensar integrada, esse quarto eixo, pode consertar e aprimorar a máquina mais complexa que a gente conhece, que é o corpo humano, o que mais ela pode fazer? Que outros grandes desafios, como a crise climática ou a exploração espacial, poderiam ser resolvidos se a gente aplicasse essa mesma engenharia mental?